E aí as pessoas, voltei, hein? Eu sou o Léo Souza, está começando agora mais um resenha pós-jogos aqui no Bahia Analisando. E o vídeo de hoje está mais cheio que buzu 7 horas da manhã. Assunto batudo contelado. Copa do Nordeste, Campeonato Baiano, outros estaduais, contratações, seleção brasileira, Libertadores, Champions League e por aí vai. Então, pega a visão e vem comigo! Vai analisando! Simbora, meu povo, que o vídeo hoje vai dar bom, hein? Vai dar bom, tem muita coisa pra gente falar, muita coisa. E a gente vai começar como? Clássico Bavi, que domingo teve o clássico, aquele clássico bem equilibrado, bem jogado. Ambos os times tiveram chances de ganhar a partida, né? O extracampo não reflete o campo, então independente de o Bahia estar milionário, bilionário, o Vitória está numa fase muito ruim, não reflete no campo, não refletiu. O jogo foi bastante equilibrado e saiu no 1-1. Não refletiu lá dentro e é aquela coisa, clássico é clássico, independente da situação atual. 1-1, e aí teve diversos outros jogos durante a semana. O Bahia venceu o Camburuíves lá em Balneário pela Copa do Brasil, se classificou, mas jogou muito mal, muito mal. Tomou pressão com um a mais em campo, dando 1-0, tomou pressão, tomou 2 gols, só que foi impedimento. Então Bahia tomou pressão para um time que estava estreando na Copa do Brasil e que vai disputar a 4ª divisão e tava com 1 a menos em campo. E aí depois teve o jogo da semifinal do Campeonato Baiano nesse sábado contra o Itabuna. Perdeu o jogo contra o Itabuna, tomou 1-0. Novamente não entregaram nada. Bahia segue sem evoluir. A Paiva segue pedindo: não, a gente precisa treinar para evoluir. Beleza, só que veio pro Brasil sabendo da realidade do futebol brasileiro, que não teria tempo para treinar, entendeu? E aí veio pra cá sabendo disso. E aí fica querendo tempo para treinar, seja eliminado das competições então, para ter tempo para treinar. Que o Bahia perdeu para o Itabuna deu 1-0. Bahia jogou melhor no primeiro tempo, só que o Itabuna dominou o segundo tempo, até que fez o gol e não fez aquela coisa de vou me fechar totalmente e jogar simplesmente só no contra-ataque. Não, o Itabuna jogou bem no segundo tempo, tomou as melhores iniciativas, o Bahia tomou pressão. Então é uma coisa que o Bahia vem tomando pressão contra times que a folha salarial do time é totalmente menor. Então a expectativa do torcedor como tem jogadores tão caros que foram contratados por milhões de reais e o Bahia quer formar um bom time para disputar títulos, a torcida quer ver o Bahia ganhando dos mais fracos, pelo menos, relativamente, né? Só que o Bahia vem passando sufoco contra os mais fracos. O Bahia perdeu do Itabuna, mas ganhou do Camburuíves lá em Balneário, mas ganhou na dificuldade. O Bahia ganhou na dificuldade, empatou com o Vitória, que relativamente, tecnicamente, o time do Vitória é inferior. Não mostrou isso em campo. O Bahia está se mostrando ser inferior. Vamos para praticamente 3 meses já com o técnico Renato Paiva no comando do Bahia, e o Bahia segue sem evoluir. E na outra semifinal do Campeonato Baiano, a Jacuipense deu 1-0 na Juazeirense. Outra coisa, agora falando de contratações para o Bahia, tem notícias, sondagens e tudo mais de que Marinho está próximo de acertar com o Bahia. Ele que não está tendo tantas chances lá no rubro-negro carioca, e talvez venha vestir a cor do Sport Clube Bahia, ele que já jogou pelo Vitória e agora vai vestir a cor do maior rival. Então, se vier, é um muito bom jogador, é um cara diferenciado, que jogou muito bem no Santos, que chegou no Flamengo como o rei da América, só que ainda não demonstrou o futebol, porque também não tem tantas chances lá. A competitividade para disputar a posição é muito maior, muito mais difícil. Ele não conseguiu se conciliar, se concretizar como titular da equipe rubro-negra, como aquele rei da América que a gente viu em 2020, quase 21, né? Então é isso, o Marinho próximo de acertar com o Bahia, ainda não foi anunciado nem nada, nem teve aquela coisa de tá fechado, só que ainda tem as discussões do salário e tudo mais, porque ele ganha cerca de 800 mil reais lá no Flamengo. Arthur Salles, que estava jogando no Paços de Ferreira lá em Portugal, chega por empréstimo
do Lomel, também do Grupo City, para jogar no Bahia. Mais uma promessa, mais um jogador aí que chega como uma grande promessa, que saiu do Vasco, foi pro Lomel, foi emprestado ao Passos e aí vem jogar no Bahia o jovem atacante do Lomel, do Grupo City, que tem 20 anos, jogou com Diego Rosa, jogou com Kaique, é muito novo e é mais uma promessa, mais um jogador novo que chega para tentar dar certo, né? Não é aquele jogador experiente e tudo mais, né? O time feminino do Bahia deu 10-0. É melhor botar as meninas para jogar, pô. Melhor botar as meninas para jogar contra o time masculino, porque o time masculino praticamente não joga nada, porque as meninas deu 10-0 no Ceará. Brincadeiras à parte aqui, o Ceará é um time que acabou subindo da Série B, só que tá jogando com um time sub-20, o seu feminino sub-20. Tomou 14 para o Corinthians, tomou 10 para o Bahia, tomou outra goleada para outro time lá. Então, o Ceará vem tomando diversas goleadas. O Bahia aproveitou dessa fragilidade do time do Ceará e fez saldo, né? 10 gols. Duas jogadoras do Bahia fizeram hat-trick, outras duas fizeram um gol cada. E outra jogadora do Bahia fez 2 gols. Então acabou 10-0 para o Bahia no estado de Pituacives, aqui em Salvador. E aí o próximo jogo do Bahia na Copa do Nordeste, o próximo jogo do Esporte Clube Bahia é pela Copa do Nordeste contra o Fluminense de Piauí, lá no Piauí, num gramado simplesmente horrível. Então vem aí mais desculpas, talvez o Bahia jogue novamente mal. A expectativa é que o Bahia melhore, que o Bahia evolua, só que provavelmente o Bahia jogue mal. Também não vou aqui concretizar se o Bahia vai jogar mal ou se o Bahia vai vencer. Mas, pelo que a gente já vem acompanhando aí, é mais um jogo para o torcedor passar perrengue, para o torcedor passar estresse e por aí vai. Então o Bahia enfrenta o Fluminense de Piauí para tentar ainda ver se consegue se classificar na Copa do Nordeste. Se empatar, tá fora, se perder, piorou. E agora falando de Vitória, o Vitória já eliminado da Copa do Nordeste, venceu o Ceará pela Copa do Nordeste, deu 2-0. O Ceará estava com time reserva, já estava classificado, então nem trouxe os titulares. E aí o Vitória conseguiu vencer com um gol de Trellis e Diego Torres. Que golaço de Diego Torres. Trellis fez um gol de pênalti, já não fazia gol há muito tempo, então Vitória conseguiu vencer a sua primeira partida na Copa do Nordeste. Vitória que ainda não tinha vencido, só que resolveu vencer muito tarde. E resolveu vencer já eliminado, resolveu vencer de um time já classificado, de um time reserva. Foi um jogo para cumprir a tabela das duas equipes. O Vitória acabou vencendo. E provavelmente o último jogo, que é contra o Campinense, fora de casa, o Vitória deva jogar com o time sub-20. Para dar rodagem aos jogadores e tudo mais. E os profissionais devam ficar em Salvador treinando para sua estreia na Série B, que é contra a Ponte Preta no dia 15 de abril. Outra coisa, agora falando também de contratações, não, de mandar embora mesmo. Vitória movimentando o mercado. O Wilton Matos deu a notícia de que o Vitória está selando um pacotão para mandar embora. Tchau, vaza, tchau. É isso que deu a notícia do Wilton Matos, de que o Vitória está fechando um pacote de jogadores para poder mandar embora do clube. São eles Dankler, João Lucas, Vicente, Lazzaroni e Pedro Bicalho, que praticamente nem jogou. Chegou por empréstimo, praticamente nem jogou, já vai embora. Alisson Santos vai ser emprestado para o Náutico. Essa foi a informação do Wilton Matos. Lembrando que ele deu a informação de que o Vitória deva mandar esses jogadores embora e Alisson Santos para o Náutico. Eu estou falando que o Vitória vai mandar os jogadores embora, vazar, tchau, parte a 1000. É isso. Seguindo, novamente com o Vitória contratou seu diretor de futebol. Vitória que vinha sem diretor, né? Depois de ter demitido Montemor. Contratou Ítalo Rodrigues, que tem uma passagem não muito conhecida pelo futebol, mas se demonstra ser, pelo menos pela informação de Anderson Matos, se demonstra ser um profissional mais estudioso, não é aquele profissional que chega no vestiário, que vai discutir com o jogador, não, um profissional mais estudioso, mais calmo, mais na dele. E o Vitória agora tem o seu novo diretor de futebol, Ítalo Rodrigues. E aí eu trago para vocês os resultados da Copa do Nordeste, né? Os resultados que praticamente abriram e estão fechando a rodada penúltima rodada da Copa do Nordeste. O Bahia vai fechar o último jogo.
da 7ª rodada. O Fortaleza abriu a rodada dando 2-1 no Náutico. O Atlético de Alagoinhas venceu novamente na Copa do Nordeste, deu 1-0 no CSA. O CRB deu 1-0 no ABC. Sampaio e Campinense empataram em 1-1 lá no Maranhão. Ferroviário venceu o Santa Cruz por 2-1. O Sport venceu o Sergipe também por 2-1. E como eu já tinha dito, o Vitória venceu o Ceará por 2-0. O Bahia fecha amanhã, na terça-feira. Estou gravando esse vídeo na segunda. E o Bahia fecha a rodada na terça-feira, 7ª rodada da Copa do Nordeste. Se empatar, tá fora. Se perder, piorou. Se vencer, ainda tem chance de se classificar na última rodada, porque a tabela dos grupos seguem assim. Grupo A, Sport é o líder com 15 pontos, depois vem seguido de Fortaleza também com 15, Ferroviária em terceiro com 13, CRB em quarto com 13, ou seja, o Bahia vai para a última rodada enfrentar o CRB, que também quer se classificar. Sampaio Corrêa em quinto com 8, o Atlético de Alagoinhas, que não tem mais chance de se classificar, também já está eliminado junto com o Sampaio Corrêa. Ou seja, o grupo A já está definido. Na verdade, eu tinha falado que o CRB quer se classificar. Não, o CRB já está classificado, porque o Sampaio Corrêa agora só vai para a última rodada jogar contra o Sergipe. E se ele ganhar, pode chegar no máximo 11 pontos, não alcança mais o CRB. O CRB já está classificado, então o Bahia pode dar essa sorte. Se vencer o Fluminense de Piauí, talvez o CRB jogue mais tranquilo na última fase, já que está já classificado para as quartas de final da Copa do Nordeste. Sampaio Corrêa, Atlético de Alagoinhas, Vitória e Piauí, Fluminense do Piauí estão eliminados com 8, 6, 6 e 2 pontos. Esse é o grupo A. No grupo B, o Ceará é líder classificado, ABC vem em segundo com 11, Sergipe em terceiro com 10 e Náutico em quarto com 10. O Santa Cruz também tem 6 jogos, ou seja, falta um jogo. Ainda tem chance de se classificar, juntamente com o Bahia, também tem 6 jogos. Campinense e CSA não tem mais chance de classificar. O CSA chega no máximo 10 pontos, só que o Náutico tem 10 pontos e 3 vitórias. O CSA só tem uma. Então, Santa Cruz e Bahia ainda tem chance de tirar a vaga de Sergipe e Náutico. O Bahia pode tirar a vaga de algum desses clubes. Então, essa é a tabela. Santa Cruz em quinto com 8, aí vem CSA desclassificado com 7, Campinense em sétimo com 5, Bahia lanterna com 5. Mas o Bahia tem 6 jogos, o Santa Cruz também tem 6 jogos, Campinense e CSA tem 7 jogos, não tem mais chance de se classificar. E agora a gente vai falar de seleção brasileira. No dia 3 de março, o técnico interino da seleção brasileira, que é o técnico do Sub-20, Sub-23, Ramon Menezes, convocou os seus jogadores para o amistoso contra o Marrocos. Ele convocou na sexta-feira, dia 3, e trouxe diversos jogadores de cara nova. Deixou vários que a gente viu na última Copa de fora também. Alguns que eu acho que não merecia, como é o caso de, já adianto aqui, Gabriel Martinelli e Bruno Guimarães. Provavelmente você já tenha visto a convocação, mas eu vou trazer a convocação novamente só para eu comentar rapidamente o que é que eu achei. Os goleiros foram Ederson do Manchester City, Mikael do Atlético Paranaense e o Everton do Palmeiras, Alisson de fora. Laterais, Arthur do América Mineiro, Emerson Royal do Tottenham, Alex Telles do Sevilha, Renan Lodge do Nottingham Forest. Os zagueiros, Ibanez da Roma, que poderia ter ido para a última Copa, Éder Militão do Real Madrid, Marquinhos PSG e Robert Renan do Zenit, Bremer de fora. Meio-campistas, André, merecido, Andrei, Vasco, voltou para jogar no Vasco. Casemiro, Manchester United. Andrei voltou para jogar no Vasco porque ainda não tirou o visto para poder atuar pelo Chelsea. João Gomes do Wolverhampton, merecido também. Lucas Paquetá do West Ham e Rafael Veiga, merecidíssimo. Há muito tempo que ele já deveria ter sido convocado, talvez poderia ter ido para a última Copa, seria mais utilizado ou mais utilizado, não sei, né? Mas seria mais eficaz se entrasse do que o próprio Everton Ribeiro, isso é uma opinião minha. Atacantes, Antony Manchester United, Richarlison Tottenham, Rodrigo Real Madrid, Rony Palmeiras, Vini Júnior Real Madrid e Vitor Roque Atlético Paranaense. Rony é a grande novidade, Vitor Roque foi treinado por Ramon no Sul-Americano, então Rony é grande novidade, um jogador que até então
Eu não via como jogador de seleção, mas vem crescendo, evoluindo muito e se entrega bastante para o Palmeiras. E se ele se entregar, continuar na seleção, né? E se entregar para a seleção como ele se entrega para o Palmeiras, a gente vai ter um bom atacante, um bom jogador que atua tanto pelas pontas como de centroavante e é muito raçudo, se doa muito pela sua equipe. Ei, se ligue, não pule essa parte não. Se inscreva aí no canal, vá, curta aí o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, tá ligado? E ative o sininho de notificação, compartilhe o vídeo pra todo mundo. Valeu? Volta pro vídeo. E aí, falando de Brasil, já que a gente tá falando de Brasil, de seleção, a gente vai falar de um jogador de seleção brasileira que voltou às suas origens. Marcelo está de volta, M12 está de volta, o melhor lateral esquerdo que eu vi jogar. Desculpa, eu não vi jogar muito o Roberto Carlos, mas eu gosto mais de Marcelo. Usa 12 e tudo mais, então... Olha aqui, 12. Não por ele, tá? Por causa de mim mesmo, mas eu sou muito fã do cara. Voltou, vai jogar pelo Fluminense novamente, foi anunciado para 35 mil pessoas no Maracanã. Marcelo está de volta às Laranjeiras. E aí a gente vai mudando, agora a gente falou de contratação, a gente vai falar de Copa do Brasil. O Santos e o Botafogo foram eliminados do Campeonato Paulista e do Campeonato Carioca, respectivamente. E provavelmente não vão participar juntamente com o Vitória da Copa do Brasil de 2024. Exceto se Santos ou Botafogo ganharem a Copa do Brasil 2023 ou ficarem entre os classificados para a Libertadores de 2024. Então tem que terminar entre o G6, G7, G8 ou G9, a depender desse Campeonato Brasileiro que vai começar agora. Então provavelmente teremos mais 2 grandes clubes de fora da Copa do Brasil em 2024, e o que pode acontecer também com o Corinthians, né? Caso fique de fora também o Corinthians, que foi eliminado do Campeonato Paulista para o Ituano. O Corinthians também pode ficar de fora da Copa do Brasil, porque a vaga é para os 5 melhores colocados, mas provavelmente o Corinthians deve ir, porque provavelmente deve estar entre os classificados para a Libertadores. E caso não estivesse, Palmeiras, São Paulo ou Bragantino, caso estivesse no G6, que provavelmente vai acontecer. Palmeiras é garantido para mim, está no G6. Daria vaga para um time do Campeonato Paulista, e aí, consecutivamente, o Corinthians se classificaria pelo estadual para a Copa do Brasil de 2024. É um pouco complicado esse novo regulamento, mas dá para entender. Então não vai mais para a Copa do Brasil só por nome, só por ranking, não. Tem que ficar entre os melhores do seu próprio estadual. O Corinthians foi eliminado dentro de casa, sua Arena Delivery, né? Que praticamente todo jogo de eliminatório lá, o Corinthians entrega. Ituano foi lá, me empatou com o Corinthians, fez um golaço, né? O jogador do Ituano fez um golaço, eu acho que também o Cássio falhou, aceitou, enfim. Empatou, foi pros pênaltis, Fábio Santos perdeu o pênalti, Fagner perdeu o pênalti, e aí o Corinthians foi eliminado dentro da sua própria casa, o que a gente não tá também tão desacostumado, né? A gente já viu o Corinthians ser tantas vezes eliminado dentro da Neoquímica Arena, Itaquerão, chame como quiser. E o Flamengo, que perdeu o clássico pro Vasco no domingo, no mesmo domingo do Bavi, vem numa má fase com esse técnico Vitor Pereira, né? Que aí a galera resolveu apelidar ele de Vice Pereira. Por quê? Por que Vice Pereira? Perdeu mais um título. O homem é viciado em perder título. Desde que ele chegou ao Brasil, ele já perdeu 4. 1 com o Corinthians, 3 com o Flamengo. Perdeu Recopa, perdeu Supercopa, perdeu Taça Guanabara para o Fluminense. E consecutivamente, Fernando Diniz ganhou seu primeiro título como treinador. Isso mesmo, o Flamengo abriu o placar com o Everton Cebolinha, fez um golaço no Fla-Flu. Só que aí tomou a virada. Cano fez o gol e depois tomou a virada do Fluminense. Felipe Melo foi expulso com 1 minuto de jogo em campo, né? O cara foi simplesmente separar a briga. Eu achei que aquela expulsão foi não merecida. Eu sou verdadeiro, eu sei que quando ele merece ser expulso ou não. Eu sei não. Eu dou minha opinião quando ele merece ser expulso ou não. Só que eu acho que ele não merecia ser expulso. Eu acho que ele foi expulso mais pelo retrospecto, por ser quem ele é, do que pelo que aconteceu. Porque Gerson praticamente chutou o rosto do adversário e tomou amarelo. O Felipe Melo empurrou um jogador do Flamengo, foi expulso direto. Então é complicado a
a arbitragem brasileira e como ela trata diferente os jogadores do Flamengo. Passa a mão no cabelinho, já passei, passa a mão na cabecinha, já passei. Passa a mão, passa pano, passa tudo. Pro Flamengo passa tudo, nunca vi. Então tem que parar com isso, tem que parar. A arbitragem brasileira precisa parar com isso, de beneficiar o Flamengo. Tem que parar, tá em clássico, tá difícil. Tem que parar com isso, de ficar beneficiando o Flamengo. O Flamengo já tem muito dinheiro, já tem muito título. Tem que jogar, tem um bom time, não pode ficar vencendo o jogo só pela arbitragem. O Flamengo pode vencer jogo sem precisar de arbitragem, pelo amor de Deus. E aí, falando de Libertadores, o Fortaleza perdeu em casa para o Cerro Porteño no primeiro jogo de ida da fase 2 da pré-Libertadores, né? E o Atlético empatou fora de casa. O Atlético vai decidir dentro de casa, né? O Atlético empatou com o Milionário, vai decidir dentro de casa. E Fortaleza sai para decidir contra o Cerro Porteño. E aí é um jogo complicado, mas que tudo dê certo para os dois brasileiros que consigam se classificar para as fases de grupos da Libertadores da América. E aí a gente falou de arbitragem nesse instante. Mais uma vez venho aqui reclamar da arbitragem. Tô parecendo Hulk. Pelo amor de Deus, todo vídeo tem que reclamar da arbitragem. Por quê? Porque o Tombense foi ajudado. O árbitro de Retrô e Tombense, Retrô, que é um time pernambucano, é um time nordestino, e eu falei, toda vez que o nordestino tiver sido prejudicado, eu vou vir aqui defender. Pode ser quem for, pode ser o Ibis, pode ser qualquer um. Eu vou vir aqui e falar, vou vir aqui cobrar a própria CBF. Tá errado. Nitidamente foi para prejudicar o time de que? Do Nordeste. Ah, mas o Tombense não é time gigante. Beleza, mas o time do Tombense, ou da Tombense, é mineiro. O time Retrô é pernambucano, é um time sem expressão. É um time que tá crescendo agora. A Tombense é a segunda divisão, é do eixo sul-sudeste. Então a arbitragem deu um pênalti. Eu não sei nem descrever o que é aquele pênalti. Se você já viu o lance, eu quero que você comente aí embaixo o que é que você achou desse pênalti. O que você achou desse pênalti? Porque eu simplesmente, os dois jogadores da Tombense, literalmente eles se chocam. Eles se chocam sozinho entre eles. E o árbitro deu pênalti para Tombense. O jogador da Tombense foi lá, bateu o pênalti, converteu. E com esse gol a Tombense se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil. E a CBF fez o quê? Nada, absolutamente nada. Vai ficar por isso mesmo. Mais uma vez o Nordeste sendo prejudicado e fica por isso mesmo. O árbitro não toma uma multa, o árbitro não é afastado, o árbitro não toma bronca, fica por isso mesmo, ele acha que tá certo. Se ele erra e ninguém faz nada, ele continua errando, permanece no erro porque ele acha que tá certo. A CBF continua, fechando os olhos, vai ficar nessa até quando? Já não adianta tantas e tantas coisas que a arbitragem já prejudicou, o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, diversas outras coisas aí durante tantos anos. A gente tá em 2023 e a CBF ainda vai aceitar árbitros fracos. Fracos, é isso mesmo, árbitros fracos que não trabalham para melhorar, porque cada dia que passa o árbitro piora. Ah, são todos? Não são todos. Mas a arbitragem brasileira não deveria nem ter ido para a Copa do Mundo. Porque não merece. Porque os árbitros são fracos. Ah, mas o futebol brasileiro é isso e aquilo. Os árbitros são fracos. Eles são fracos. Eles estão aqui, trabalham e tudo. Mas eles sempre beneficiam um ou outro. Não pode, tem que ser imparcial. O árbitro tá ali para ser isento. Se o árbitro aparece, se tem polêmica no jogo, se o árbitro aparece no telão, na televisão e tudo mais, é porque tá errado. Quem tem que aparecer é os jogadores, a bola é o gol, é a torcida, não é o árbitro. O árbitro não pode ficar aparecendo. Se o árbitro apareceu, tá errado. O árbitro não tá ali para ser protagonista, muito menos coadjuvante, ele tá ali como figurante. Eles vão lá e se tornam protagonistas. Foi o que se tornou o árbitro do jogo da Tombense e Retrô. O Retrô foi eliminado com um pênalti que eu não vi a CBF falar nada. Os caras se bateram dentro da área, o árbitro marcou pênalti, foi gol e a Tombense passou de fase e o Retrô eliminado. Vai ficar nessa até quando, CBF? Aceitando isso, até quando os times nordestinos vão ser prejudicados pela arbitragem brasileira?
Como é que pode a competição mais milionária do Brasil, que dá 1.900.000, 1.200.000, 1.400.000, praticamente é todos os times em cada fase, não ter VAR desde a primeira fase? Só vai ter VAR na terceira fase, porque os grandes entram, porque os gigantes entram. Aí vai ter VAR, mas Léo, adianta que o VAR? Porque não adianta nada o VAR. O VAR não adianta porque os caras entram e erram também. O VAR tá ali pra não ter erro, e os caras erram com VAR. O VAR tá ali simplesmente pra não ter erro, pra evitar errar, e os caras conseguem errar com VAR. Entendeu a questão? Como já aconteceu diversas vezes. O VAR no Brasil não serve pra corrigir, ele serve pra atrapalhar. Só piora. Por quê? Léo, você é contra o VAR? Não, não sou contra o VAR. Eu sou contra os árbitros que trabalham e não procuram melhorar pra se qualificar, pra conseguir trabalhar no VAR, pra conseguir apitar um jogo com tranquilidade. Porque quando é jogador do Flamengo, eu vejo os árbitros, e muita gente já falou isso, fala com a paciência, com a calma, com a delicadeza. Quando é jogadores de qualquer outros clubes de menor expressão, é ignorante, é grosseiro, é soberbo, é arrogante. Por que os jogadores do Flamengo podem ter um tratamento e os outros não têm? Aí você olha para os jogadores de diversos outros times, não é jogador também? Só porque os caras ganharam títulos e aquilo, merecem simplesmente ser tratados pelo árbitro. Não é pela mídia nem pela torcida, é pelo árbitro. De forma: oi Gabigol, tudo bem? Não, fique calmo, se acalme, eu vou resolver. Aí vem fulano: oi fulano, sai daqui! Não quero falar com você. Não vou falar, se vier pra perto de mim é amarelo. Mas quando é jogador do Flamengo, passa a mão na cabeça. É complicado, não dá pra ficar anos e anos só beneficiando os times do Rio, de São Paulo, de Minas, do Rio Grande do Sul, não. Todo ano vai ter simplesmente um caso de nítido de querer prejudicar um time do Nordeste. Isso é ridículo, isso é ridículo. Isso é muito ridículo. Aí a gente vai mudar o patamar agora pra falar de um lugar que praticamente os árbitros não erram. Erram. Só que quando erram são punidos, são afastados, são excluídos. É o que? É Europa. O árbitro na Inglaterra, ele errou num jogo decisivo de Premier League. Sabe o que a Premier League fez? Simplesmente a Premier League expulsou ele da Premier League. Um erro besta. Não é um erro nem tão grave como foi o pênalti de Tom Benz e Retrô. Um erro besta. Mas foi num jogo decisivo. Ele não vai mais apitar na Premier League. Pelo amor de Deus. Problema seu, você errou porque você quis. Não vai mais apitar. Foi expulso. Não vai. Acabou. A CBF não pune, não reduz o salário, não afeta os caras, não dá bronca, não faz nada. Então se eu erro, eu tô batendo aqui, eu acho que é errado bater aqui, e ninguém me fala que é errado, eu vou continuar batendo porque eu acho que é certo. Eu tô batendo, ninguém me fala que é errado eu bater aqui. Eu continuo batendo aqui na parede. Vou continuar batendo porque ninguém vai me falar que é errado. E a parede vai ficando, ó, calejada. É isso que acontece com os times nordestinos. Só apanha dos árbitros, dos times dos eixos. E a CBF não faz nada. A CBF continua passando um pano, passando a mão pela cabeça e achando que tá tudo lindo, tudo normal, tudo maravilhoso e segue o baile. Não é assim, não pode ser assim. Não pode ser assim, simplesmente não pode ser assim. Tem que começar a punir. Quando você toca no dinheiro, quando você toca em dinheiro, no instante afeta. O árbitro ganha 10 mil por mês, 20. Quando ele errar, tire 1.000. De cada erro que ele tiver no mês, tire 1.000. Léo, mas você tá falando isso, você erra no seu trabalho. Erro, mas eu não sou ali pago pra não errar, não. Eu posso errar, assim como eles também podem. Só que eu erro e tomo bronca. Os árbitros não. Os árbitros erram e continuam errando. E não pode. E a gente mudando o patamar, falando de Champions League, né? Como eu disse, lugar que praticamente os árbitros não erram. Na terça-feira de Champions League a gente teve 2 jogos. O Benfica goleou por 5-1 o Clube Bruges, da Bélgica. Se classificou para as quartas de final. E o Chelsea conseguiu reverter o placar contra o Borussia 2-0 em Stamford Bridge. E o Chelsea está novamente nas quartas de final e eliminou o Borussia, o time alemão. Na quarta-feira de Champions League teve Bayern e PSG. Teve a lei do ex de Choupo-Moting. Bayern aplicou 2-0, meio que o favoritismo. Se classificou, está nas quartas de final novamente. Só que o especial vem agora. Tottenham e Milan.
Primeiro jogo, 1 a 0 Milan, gol de Brahim Diaz. E aí, Tottenham foi decidir em casa, tinha a chance de reverter o placar, mas não conseguiu. Ficou no 0 a 0 com o Milan. E aí o Milan se classificou e o gigante, segundo maior campeão da Champions League, está de volta às quartas de finais depois de 11 anos. Milan está de volta depois de passar pelo Tottenham. E agora espera os próximos adversários, que ainda tem jogo nesta terça-feira. Nesta quarta-feira de Champions League, a gente vai ver quem vai ser os próximos times a se classificar para as quartas de final da nossa Champions, UEFA Champions League 2022-23. Nessa quarta-feira tem bons jogos, né? Nessa quarta-feira, jogos decisivos, porque a gente tem Manchester City e Leipzig lá no Etihad Stadium, Real Madrid e Liverpool. O Real Madrid que aplicou 5 a 2 no primeiro jogo. Eu acho que o Real Madrid vai ganhar esse jogo também. Eu acho que o Manchester City se classifica também. Napoli e Eintracht Frankfurt. Eita, nome difícil. Eintracht Frankfurt. 2 a 0 Napoli no jogo de ida. Lá na Alemanha o Napoli vai decidir em casa, provavelmente se classifique. E Porto e Inter. Aqui é um pouco mais difícil porque a Inter deu 1 a 0 na Itália e o Porto vai decidir em casa, mas eu acho que a Inter consegue se classificar. Então no próximo jogo, no próximo vídeo eu venho aqui confirmar para vocês se deu tudo certo meus palpites. Manchester City, Real Madrid, Napoli e Inter, eu acho que são esses que se classificam para as quartas de final da UEFA Champions League. E esse é o vídeo de hoje. E eu quero pedir a vocês o que? Deixe o like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e assim que acabar o vídeo aqui, sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas foi um resumão da semana. O resumão da semana, você pega o vídeo, compartilha, velho, ó pra aí, ó esse vídeo é um resumão da semana, muito bem feito, na moral, não é por nada não. Mas pega o resumão da semana, compartilha nos grupos de WhatsApp, comenta aí o que você achou, comenta sobre os diversos assuntos que eu comentei aqui, o que é que você tá pensando. Infelizmente eu não vou conseguir falar sobre o clássico Flasco, né? Flamengo e Vasco na semifinal do Carioca, porque quando eu estiver finalizando esse vídeo, o jogo vai estar começando e o jogo vai acabar muito tarde. Como eu quero lançar esse vídeo na terça-feira, que é hoje no caso, né? Espero que você esteja assistindo na terça-feira mesmo. Estou gravando na segunda para lançar na terça. E aí eu espero que esse vídeo possa sair na terça e que se eu fosse falar sobre o clássico, eu ia gravar muito tarde e tudo mais, e o vídeo já tá longo. Então é isso. Não consegui falar sobre o clássico, mas o resultado vocês já devem saber qual foi. E graças a Deus voltei a gravar, né? Agradecer a Deus por isso, porque fiquei uma semana sem gravar, infelizmente por alguns problemas de comunicação, mas graças a Deus estou de volta a gravar. E enfim, falei de contratações, falei de seleção, de Bahia, de Vitória, Copa do Nordeste, Campeonato Baiano, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, falei de Champions League, de Libertadores, de Flamengo, de Fluminense, falei de Fernando Diniz, falei de tanta coisa aqui, falei de CBF, vim novamente reclamar com a CBF que o nordestino foi prejudicado e a CBF tratou isso como naturalidade, que não pode. Então comenta aí, não se esquece de compartilhar o vídeo para todo mundo. Valeu, até a próxima, obrigado pela atenção, tamo junto.